agora, certo? Boa tarde a todos, professores, alunos. Sejam bem-vindos aí. Então, vamos começar o segundo dia, né, do nosso webinário Ensino Remoto na Engenharia Química, experiências do período 2020.3 e perspectivas para 2020.1. Nosso webinário começou na terça-feira, né, dia 14, anteontem, né, foi o primeiro dia, com o professor Harvey Vélez, do coordenador do curso Jair Figueroa, substituindo o professor Fábio Carvajal, e como mediador aí, Marcelo Leonardo, né? Obrigada aí a todos. E hoje, o segundo dia, a gente vai ter a participação aí do professor Romildo Sampaio e Zé Roberto Rodrigues. Para quem não me conhece, eu também sou professora do curso, acredito que a gente tenha calouros aí, né, alunos mais novos, então só para se situar, eu também sou professora do curso, tá bom? Ministro ali atualmente controle de qualidade, bioengenharia, Lab 2, só para situar todo mundo. Preciso lembrar que amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário de 5h30, a gente tem o último dia do webinário, tá? Vocês vão perceber que, apesar de ter um tema em conjunto para os 3 dias, a gente acaba discutindo coisas diferentes. Então, estejam presentes também amanhã, que é o terceiro e último dia, tá bom? Amanhã quem vai falar com a gente é a professora Lâmia Zúñiga e o professor Paulo Coelho. E quem vai estar mediando aí é o professor Walter Trindade. Um lembretezinho sobre o certificado de participação. Isso aqui eu lembro até no final depois também, né, quando tiver mais gente. Mas, assim, o certificado vocês conseguem no mesmo lugar que vocês fizeram a inscrição, tá? No Siga Eventos. No mesmo localzinho da inscrição tem lá para pegar o certificado de participação, certo? Um lembrete importante. Foi criado o canal do curso, um canal no YouTube, tá bom? O nome do canal é COEC UFMA. Então, procurem lá, se inscrevam. Já tem, acho que, uma palestra lá. O webinário de terça-feira está lá. O de hoje está sendo gravado também para colocar lá. Então, quem não assistiu ao vivo, quem perdeu, vai estar lá, tá? E a gente pretende aí, cada vez mais, alimentar com mais material para vocês. Se chama COEC UFMA, o canal no YouTube. E um último lembrete, né? Vocês podem colocar perguntas, gente, professores, alunos, enquanto o professor Romildo e o Zé Roberto estiverem falando, podem ir colocando as perguntas aí no chat, tá bom? Que eu vou separando aqui. E no terceiro pedaço do nosso webinário é para justamente tirar essas dúvidas. Então, fiquem à vontade para colocarem as perguntas aí. Tem mais lembretes, né? Vamos começar. Quero agradecer muito aí ao professor Romildo e ao Zé Roberto, né, que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje. O professor Romildo Martins Sampaio é docente do nosso curso da Engenharia Química e procurador educacional institucional, engenheiro químico pela Universidade Federal de Sergipe, mestre e doutor em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. Atua na área da Engenharia de Alimentos, com ênfase em secagem, desidratação osmótica e isotermodissorção de alimentos. Atualmente, no nosso curso, o professor Romildo está ministrando o projeto de processos químicos e monografia, certo? Lá no finalzinho do curso. E também agradecer ao professor José Roberto Pereira Rodrigues, que ia apresentar aqui rapidamente também para vocês. Ele tem doutorado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, mestrado pela Federal de Uberlândia e graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão. Atua na área de engenharia de superfícies e engenharia de processos, com ênfase em desgaste de materiais, danos causados pela corrosão e hidrogênio. Atualmente, o professor Zé Roberto ministra Ciência e Tecnologia dos Materiais, Corrosão e Mecânica dos Sólidos. Mas, gente, tanto o professor Romildo quanto o professor Zé Roberto, para quem não conhece, eles são os professores que estão, né, há um pouquinho mais tempo que os outros no curso. Então, eles passaram aí por praticamente quase todas as disciplinas aí, passando por operações militares, os fenômenos, os laboratórios, entre outras. Então, vamos aproveitar aí a experiência deles, tá bom? E ouvi-los hoje aí com atenção. Mais uma vez, obrigada, Romildo e professor Zé. Zé, tudo bem se o Romildo começar? Ele tinha entrado antes, a gente meio que falou se ele poderia começar. Tudo bem para você, Zé? Tudo bem, Ana Maria. Então, tá bom. Professor Romildo, então, com a palavra, por favor.
Boa tarde novamente a todos, a todas, colegas professores, alunos e alunas, demais aí presentes, convidados. Parabenizo aí o curso, né, seu corpo docente pela iniciativa. Acho que nesse momento em que a gente vive uma série de exceções, uma situação muito complexa, é muito importante que a gente possa colher as experiências e a vivência, né, de quem está, de algum modo, ligado à parte do ensino remoto, do ensino híbrido, a parte de ter retomado ainda que, de um modo gradativo, né, o processo de ensino, de ministrar disciplinas, de desenvolver os demais componentes curriculares, etc. Então, eu acho muito louvável que a gente tenha tido essa oportunidade na engenharia química, de também trazer os alunos. O curso ofereceu 6 disciplinas nesse período especial 2020.3, mas é claro que essas 6 disciplinas contemplaram apenas uma pequena parte do seu corpo discente. Então, a gente tem aí um contingente de alunos que precisava ouvir, que precisava entender o que realmente aconteceu nesse período, ainda que, como o nome diga, ele tenha sido ministrado de modo especial, né? Foi tudo muito corrido, e eu acho que, de certo modo, eu acabei há pouco uma aula, né, uma atividade síncrona com os alunos, de certo modo, eu acho que a gente está todo mundo aprendendo conjuntamente nesses novos tempos que aí se colocam, né? Eu acabei a minha aula dizendo para os alunos que eu estou na educação superior, no magistério superior, há 25 anos. Em março desse ano, eu fiz 25 anos de magistério superior. E é a primeira vez que eu ministro uma disciplina na forma remota. Então, é uma situação inédita, algumas poucas experiências e muito localizadas de EAD, mas em termos de ministrar uma disciplina ligada ao curso, é a primeira vez. Então, é uma situação inédita e, claro, né, a gente tem contado muito com a boa vontade dos alunos, entendendo esse momento. Acho também que a instituição tem promovido, tem dado essa sustentação necessária em termos de capacitação para que a gente possa encarar essa nova situação que se coloca e que, de um modo até otimista, eu quero crer que deixará um legado positivo, né? Para além da questão da pandemia que o provocou, mas eu acho que o ensino remoto, as ferramentas que a gente tem utilizado, que a gente tem aprendido a utilizar, elas vão sim deixar um legado positivo, que a gente vai utilizar mesmo quando a gente voltar a uma situação de normalidade, seja lá qual for esse novo normal que tanto se discute. Então, muito obrigado, viu, Ana Maria? Eu peço licença a vocês para poder compartilhar minha tela, né, para poder fazer uma apresentação, bem rápida, só para situar as ideias. Por favor, eu vou deixar de vê-los, e aí vocês só me digam aí se está tudo certo com a apresentação. Compartilhou a apresentação? Tá ok, Romildo. Ok, né? Bom, se todos estão vendo, a gente vai começar aqui, tá? Então, a ideia era justamente em linha com o que a professora Ana Maria colocou. Nós somos 6 docentes do curso Ministrando Disciplinas nesse período especial 2020.3, mostrar um pouco da experiência, né, do que nós vivenciamos em 2020.3, e aí, claro, dentro da perspectiva do que cada um vivenciou, a gente poder colocar alguns cenários possíveis para 2020.1, e eu fui um pouquinho mais longe, né? Até fiz um exercício de futurologia um pouco maior e o que eu imagino que possa vir a acontecer, né? Algumas reminiscências aí. Bom, a ideia foi traçar um cenário de o antes de 2020.3, né? O que a gente vivenciava antes, lá do dia 15 de junho, que é quando as disciplinas iniciaram nesse período especial. Aí, de repente, o 2020.3 chegou, aconteceu, né? Até amanhã a gente ainda está com esse período especial sendo desenvolvido, né? Entraremos agora num período de férias docentes. A partir do início de setembro, primeira, segunda semana, a gente inicia as atividades letivas, né? O período deve começar um pouquinho antes, né? Com o acolhimento dos novos alunos, dos alunos antigos, e também com a parte do planejamento.
Finalmente, né, o que é que a gente espera desse futuro que vai além desse período 2020.1? Então, eu quis construir rapidamente esses 4 cenários e tentar situar a minha experiência como professor nesse período, né, dentro das 4 situações. Bom, o que a gente tinha lá antes do dia 15 de junho? Né? Eu acho que a palavra que melhor resume a situação era incerteza, né? Ainda que ela ainda esteja presente, né, no nosso dia a dia, e até enquanto professor, né, mas a gente tinha muitas incertezas, né? A própria incerteza é que, de certa forma, também acontecia nas tecnologias de informação e comunicação, né? A gente estava começando a entender como esse processo funcionava, começando a conhecer essas ferramentas, com exceção daqueles que já vivenciavam o ensino remoto, a própria educação à distância, mas no meu caso especificamente, como eu relatei há pouco, a gente vinha de uma experiência basicamente, essencialmente presencial, né? Então, claro, né, com base no que a universidade ofertou, também um pouco da iniciativa própria, a gente começou a fazer capacitações, a se familiarizar com os recursos educacionais digitais de tecnologia de informação e comunicação, e acho que também o aluno, né? A gente percebeu isso, que, de certa forma, também os alunos estavam, em maior ou menor grau, similares ao que os professores, ou que a grande maioria dos docentes, né? Ou seja, a experiência, né, o contato com essas ferramentas tecnológicas, essas ferramentas de ensino, né, que a gente tem utilizado, elas eram muito limitadas. Também vínhamos de uma situação de quase 90 dias de suspensão do calendário acadêmico, né? Então, era uma situação em que, durante esse período de tempo ainda, que quem estivesse ligado a atividades de gestão, algumas reuniões das subunidades acadêmicas que acabaram acontecendo, mas, em geral, tudo ficou meio parado, né? Meio no sentido de esperar para ver o que iria acontecer, né? E também um medo que ainda continua, e eu acho que perdura para 2020.1, né, e as pesquisas indicaram isso, que são os problemas de acessibilidade, né, problemas de internet, problemas de equipamento, e quando a gente fala isso, principalmente pelo nosso alunado, né, pelo contingente do alunado, não só do curso de Engenharia Química, quanto da Universidade Federal do Maranhão como um todo, né, a gente tem ainda um percentual razoável, né, de alunos que demonstraram nas pesquisas aplicadas, né, que tem problemas de acesso à internet, que tem problemas limitados. No nosso caso da disciplina, eu vou mostrar a nossa experiência, isso foi até bem menor do que a gente esperava, tá? Mas essa é uma situação que existe, que vai perdurar. A universidade tem tomado aí algumas medidas, tem criado alguns programas, né, inclusive de inclusão digital, visando minimizar o próprio governo federal, através do Ministério da Educação também, né, visando minimizar esse problema que acontece, claro, em todos os estados, em todos os cursos, e no nosso caso não seria diferente. Bom, para poder conhecer melhor qual seria, né, qual era a impressão dos alunos da disciplina, eu acabei aplicando 2 questionários, né. Apliquei um questionário quando a disciplina presencial 2020.1 ainda estava aberta, né, em suspensão, melhor dizendo, e depois apliquei um questionário assim que os alunos matriculados na disciplina para o período 2020.3 passaram a estar disponíveis no sistema. Só para pontuar, para situá-los, melhor dizendo, a gente teve 14 alunos matriculados, eram 15 vagas ofertadas, né? Desses 14, acabou efetuando o trancamento, lembrando que a universidade permitiu que o trancamento pudesse ser feito de modo intempestivo a qualquer momento, mas somente um aluno fez o trancamento. Os outros 13 foram até o final, ou estão até o final, que terminaria amanhã, né? Então, qual foi a impressão desses alunos nesse questionário prévio? Eu fiz um questionário com 12 perguntas, né? Sabendo especificamente detalhes da disciplina, lembrando que a parte do trabalho de conclusão de curso está dentro da disciplina, e também aspectos relacionados à impressão, à expectativa e à qualidade do acesso que eles teriam, né? Bom, o que nós percebemos é que 85% disseram que acessariam a internet, as aulas para os encontros síncronos a partir de casa, 15% do trabalho do estágio. Todos eles, 100%, disseram que consideravam a qualidade do acesso de regular a bom. Eu acho que isso repercutiu no que nós percebemos, não tivemos problemas
alguma coisa muito pontual, mas que não impediu a participação, a apresentação, tanto da parte dos alunos, quanto da minha parte também. Todos eles também disseram que acessariam via notebook, né? Eu acho que isso acaba facilitando, a gente ainda tem alunos que têm problemas com desktop, com notebook. E quais eram os anseios, quais eram os medos desse contingente de aluno quando do início da disciplina, né? Na verdade, esse questionário foi aplicado no primeiro dia de aula. 8% disseram que tinham receio de não se adaptar ao ensino remoto emergencial, né, que estava proposto para o período 2020.3. 36% disseram ter receio de não dominar as ferramentas das tecnologias digitais de informação e comunicação. 15% que tinham receio com o acesso à internet, com a qualidade do acesso, e 41%, a maioria, né, eu acho que é muito a característica também da disciplina, de não conseguir conciliar, ainda que ela fosse ofertada de forma remota, mas a gente tinha encontros síncronos, né, nós tivemos 11 encontros síncronos nesses 23 dias de aula até hoje, de não conseguir conciliar os problemas profissionais, que eu acredito que é a grande maioria desses 41%, mas também tinha colocado os problemas pessoais. Mas acho que principalmente os problemas profissionais, porque muitos deles estão hoje em estágio, né? E alguns em estágio, inclusive, fora da cidade de São Luís. Mas, de certa forma, todos esses anseios, esses medos, a gente considera que, se eles não foram por total superados, se conseguiu, ao longo do desenvolvimento da disciplina, de certa forma, atenuá-los ou minimizá-los. Prova disso é que a gente só teve um único trancamento. Desculpa, só que deu uma travadazinha aqui. Ok. Bom, e aí, passado esse cenário, né, a gente chegou ao período 2020.3. Então, começamos a ministrar a disciplina dentro do ensino remoto emergencial. Aí vem algumas questões, né, que eu acho que, em maior ou menor grau, têm sido repetidas pelos diferentes colegas, né, as ferramentas utilizadas. Claro, a gente utilizou o Sistema Integrado de Gerenciamento Acadêmico, né, o SIGA-A, é a principal ferramenta de interação, né, e é onde a própria universidade recomenda que seja feito toda a parte oficial das disciplinas ministradas, dos componentes curriculares, de um modo mais amplo, né. Fizemos a opção também de criar um grupo de WhatsApp, envolvendo todos os alunos, com regras claras, né, esse grupo, nada era postado, a não ser que dissesse respeito unicamente à disciplina. Um fato interessante que eu tinha também visto em um outro webinário, é que, com a criação do grupo, os alunos sentiram que a interação com o docente passou a ser maior. Acho que ainda veio, nas outras ferramentas, né, no SIGA-A, mesmo nas demais, ainda veio uma coisa muito fria e muito distante. Então, o WhatsApp, como é algo que está muito próximo, acaba permitindo que essa interação, isso a gente acabou percebendo, confirmou, né, inclusive, depois, quando a gente aplicou uma nova pesquisa, que o WhatsApp contribuiu muito para que essa interação fosse mais próxima. É claro, né, que para que isso aconteça, a gente tem que ficar bastante atento, né, porque as dúvidas aparecem nos horários e nos dias mais, às vezes, menos esperados, né, mas eu acho que as regras claras colocadas permitem perfeitamente a convivência dentro dessa ferramenta. O Meet, né, que eu acho que tem sido usado pela grande maioria, é considerado uma ferramenta institucional, funcionou muito bem, muito estável para os nossos encontros síncronos, sem problema nenhum, tá? Acho que a grande maioria, talvez a totalidade dos nossos professores que ministraram disciplina tem usado. O Classroom, inclusive, a gente criou a disciplina dentro do Classroom, né? Eu acho que o SIGA e o Classroom até coloco mais na frente, eles devem coexistir, eu acho que um não substitui o outro, até colocaria o SIGA como uma condição obrigatória, né? Todos os demais aí, de certa forma, fica a escolha, né? E algumas outras ferramentas que a gente usou mais pontualmente, né? O Powtoon para a criação de vídeos, né? Aqui, desculpa, está grafado errado, né? O Mentimeter para a parte de, principalmente no meu caso, usei para nuvens de palavras, acho interessante como forma de interagir com eles. Uma ferramenta que eles gostaram muito, acho que pela facilidade do uso, esse Quizzes, né?
que também, todas essas aqui ou são gratuitas, ou tem uma parte que é gratuita, né, que é free. Então, eu me lembro que nas apresentações deles, eles mesmos criavam os quizzes, né, os quizzes dentro do quizzes, e colocavam, né, compartilhavam o link através da apresentação do Meet, para que os demais colegas pudessem interagir, responder, dava ali um tempo, né, criavam 4, 5, 10 questões, dava um tempo, e aí todos respondiam e ia aferindo essa questão. E o Nearpod, né, que é uma ferramenta bem interessante, que eu acho que para nós professores permite, inclusive, que você interaja com o aluno, aquela passividade que pode acontecer do lado de lá, por parte do estudante, né, principalmente quando se desliga a câmera, ou quando se desliga né, quando se desliga o áudio, a gente precisa, de tempos em tempos, estar provocando esse aluno, até como forma dele continuar ativo, né, não só presente, mas continuar ativo participando da disciplina. Em relação ao SIGA, eu já coloquei, né, a própria instituição recomenda que seja o meio principal institucional, né, para registro das atividades, de frequência, de notas, etc., também para interação, ainda que ele não tenha, não seja uma ferramenta tão atual quanto outras, mas ela é uma ferramenta muito robusta, né? Lembrando que o SIGA, a gente às vezes está acostumado a lidar com o SIGA, unicamente para disponibilizar, para colocar frequência, nota e, eventualmente, disponibilizar material ou notícia, mas ele vai muito além disso. A gente fez bastante chats pelo SIGA, certo? Também disponibilizamos, utilizamos o fórum, usar a estatística do SIGA como meio para auxiliar a aferição da frequência, né? Eles até acharam estranho no início, mas Mildo, como que funciona isso? Eu falo, olha, o SIGA me dá uma estatística de não só quem acessou e o que acessou ao longo de cada um dos dias. Como a gente não fez encontros síncronos todos os dias, isso seria inviável, né? Por ser um período especial, a gente precisava aferir a frequência nos demais dias, né? Então, uma das referências utilizadas era o acesso ao SIGA, né? De modo que ele passou a ter uma relevância muito grande em termos de disponibilização de materiais, tarefas, informes, etc., né? Só para que vocês tenham uma ideia, em função da utilização do mesmo como referência maior, a gente teve, nesses 25 dias, né, a gente completa amanhã, mais 1,7 acesso, em média, 1,7 acessos por aluno por dia. Então, foram quase 500 acessos por parte desses 14, que depois viraram 13 alunos, ao SIGA nesses quase 25 dias de aula, né? Como eu disse, foram 11 encontros online de 2 horas, a gente fez essa opção, né, até porque, pela característica do público, alguns deles estavam ligados e ligadas, né, à disciplina em empresa, ao estágio em empresa, né, então havia sim, ainda que remotamente, uma limitação. A gente teve gente, às vezes, acessando aos encontros síncronos, as aulas no Meet, de dentro do ambiente da empresa, né, mais de um aluno teve que fazer uso dessa condição, né. Os chats também pelo SIGA, tá? Funcionou bem, a gente sempre colocava no dia da entrega das atividades valendo nota, sempre de manhã eu colocava um chat lá para que eles pudessem ter a possibilidade de tirar as dúvidas, né, referente à disciplina em si. E também pelo SIGA, né, a gente acabou aplicando 2 questionários, um foi esse que eu disse do início, e apliquei também um questionário lá pelo Classroom, né, pela disciplina criada lá na ferramenta do Classroom. Bom, no Classroom a gente usou como meio auxiliar, como eu disse, eu acho que ele pode coexistir, certo? Eu acho que não dá para escolher entre ele e o SIGA, pelo menos eu cheguei a essa conclusão. Acho que o Classroom é um tiro bem mais rápido, né? Muito mais intuitivo até para o aluno, né? Alguns alunos davam testemunho, professor, eu prefiro muito mais usar o Classroom do que o SIGA. E, às vezes, a gente tinha que ser redundante, repetitivo, né? Então, acabava colocando alguma questão, postando uma notícia, disponibilizando um material, uma tarefa no Classroom, no SIGA, mas também o fazia no Classroom. E alguns acabaram tendo realmente mais afinidade, acabavam dando uma devolutiva através do Classroom, né? Muito mais até do que do SIGA, mas não tem como não usar o SIGA até por uma orientação institucional. Do ponto de vista dos alunos, as principais impressões deles acerca desse 2020.3.
Eu posso dizer que eles participaram ativamente, né, das atividades propostas, mesmo dos encontros síncronos, ainda que tivéssemos essas limitações, né, mas as aulas eram com frequência, se não total, muito próxima disso, né, os encontros síncronos sempre com a presença de todos os alunos, às vezes uma ou duas faltas, mas em geral com uma presença bem maciça, né? Ainda que tenham no início colocado o receio em relação à utilização dessas ferramentas no ensino remoto, e o próprio ensino remoto, mas acho que não tiveram maior problemas, demonstraram muita desenvoltura. Então, como eu disse, por exemplo, até com quizzes que a grande maioria não conhecia, quando a gente apresentou, eles passaram a usar o quizzes nas apresentações que eles faziam e nas atividades que a eles eram designadas, né? E uma coisa muito interessante, viu, gente, que eu não tinha me atentado, e aí eu colhi isso, fiz questão de colocar aqui, que na visão deles, eles acharam que até houve mais interação entre o aluno e o professor, e entre aluno e aluno, na disciplina ministrada na forma remota, aí, claro, a experiência é da disciplina aqui, né, do que na forma presencial. Achei muito interessante isso, porque a gente tem uma ideia que o ensino remoto nos separa demais, né, mas eles falaram, professor, a gente tem mais desenvoltura, a gente consegue acessar o professor por diferentes meios, de uma forma muito mais efetiva, né, do que presencialmente. E eu fui parar para pensar e realmente eles têm razão, né, eu acho que os próprios ainda, né, demonstram que realmente todos eles tiveram uma interação bastante interessante, né, com o professor. De modo geral, né, a internet funcionou bem. Claro que eu acho que não dá para extrapolar isso aqui para todas as disciplinas e para todos os alunos. Eu sei que a gente tem exemplos aí de colegas que, inclusive, ministraram disciplina agora em 20.3 e que disseram que tiveram problemas, né, com o aluno por conta do acesso. Essa talvez vá continuar sendo um problema que paira sobre o ensino remoto, né, agora para 2020.1. Então, acho que é muito importante, é fundamental que cada um planeje bem a disciplina, né, planeje bem o equilíbrio entre encontros síncronos e assíncronos, né, não dá para pensar que é importante colocar o aluno todos os dias, sincronamente, e às vezes ele nem vai ter condição de fazer isso, né. O planejamento da disciplina e o calendário das atividades foi fundamental. Esse foi um elogio, um feedback que a gente recebeu, né, eu fiz questão, assisti um webinário de uma professora da casa, a professora Márcia Molina, né, e ela colocando, a professora do nosso curso de bacharelado do interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, e ela colocando que já há algum tempo que ela ministra a disciplina dela parte de forma remota, né, a necessidade e a importância de um planejamento muito bem feito, não só do planejamento das atividades, quanto da forma que as avaliações irão acontecer, como também de como as frequências serão aferidas. Então, isso eu acho que é fundamental. Perder um pouco de tempo antes da disciplina, naquela fase pré-planejamento, para poder detalhar o que vai caber ao aluno em cada um dos dias. Claro que para 2020.3, a gente estava falando de um calendário aí de 25, 26 dias, né? Para o período nosso 2020.1, aí a gente já vai ter um quantitativo maior de atividades, né, de dias, então já merece um planejamento um pouco mais apurado, né? Isso a gente já comentou, na minha visão, tá, gente? Claro que isso pode variar de colega para colega, mas eu acho que o SIGA e o Classroom, eles precisam coexistir, não dá para abdicar de um ou de outro. É o que um tem para oficializar o processo, né, e todas as relações que se dão entre o professor e o aluno, o outro tem de agilidade e de facilidade para que o aluno possa utilizá-lo, né. E aqui também uma experiência, né, que eu acabei comprovando ao longo da disciplina, mas que tenho também ouvido de muitos colegas em webinários, em capacitações, é que, apesar do ensino ser remoto, o aluno tem que estar assistido o tempo todo, certo? Então, tudo aquilo que puder ser feito para que o aluno continue envolvido, ou seja, monitorar a questão da frequência. Então, todos os dias que eu sempre colocava a frequência no dia posterior
o dia do calendário, né, para justamente olhar a estatística do SIGA e ver como é que foi a participação deles, e também nos dias que tinha aula a gente juntava essas coisas, né? Então eu sempre dizia, fulano, presta atenção, olha, você teve tantas faltas, isso pelo próprio grupo de WhatsApp, né, que é uma forma mais rápida. Postar notícias, né, uma forma também de fazer com que eles interajam, né, com que eles deem um feedback, com que eles comentem, né, cobrar a participação, estabelecer os prazos claramente para que eles possam, certo, entregar as atividades, deixar, né, um conjunto de tarefas. Então não dá mais para a gente pensar como nas disciplinas presenciais, que as avaliações se limitam, como na grande maioria acontece, né, que as avaliações se limitam àquelas 3 notas, aquelas geralmente 3 provas que a gente acaba aplicando ao longo, certo, do semestre letivo. Então, eu acho que não só essas aqui, mas creio que cada um de nós vai encontrando, né, formas para não deixar o aluno na condição passiva. Ele precisa ser um sujeito ativo, ele precisa participar. E isso não só nas atividades síncronas, quanto também, principalmente, nas atividades assíncronas, certo? E mesmo quando elas não existirem, né? Mesmo quando não tiver assim, uma atividade, é sempre bom essa interação. Então, vez por outra, eu ia lá no Classroom, colocava alguma notícia, colocava alguma coisa, às vezes até um pouco alheia ao objetivo principal da disciplina, né? E aí você, de certa forma, estimula eles a comentarem, né? A irem até a sala, né? A fazer um comentário, certo? A colocar uma outra questão. Então, a coisa vai acontecendo de uma forma muito dinâmica. Bom, desculpa aqui, tá? E aí, eu apliquei no final da disciplina, através lá do Mentimeter, né? 3 perguntinhas para que eles pudessem, com base na experiência, né, da disciplina, que eles pudessem, a gente construiu essa nuvem de palavras, né? Eram três perguntas, né? Que bom que pena que e que tal. Então, com base nessas perguntas, a gente construiu. Então, que bom que vejam o que aparece em destaque, né? Eu pedi para que eles colocassem frases curtas ou palavras que a gente condicionou o que estaria associada, né? Então, disciplina, né? Ou seja, da parte deles, ter essa disciplina em relação a poder acompanhar o ensino remoto ou híbrido, que vai acontecer a partir de agora, né? Equilíbrio de quê, gente? Equilíbrio entre atividades síncronas e assíncronas. Veja que isso tem um destaque, né? Eu acho que a gente vai ter, imaginemos que no período 20.3, cada aluno desses acabou fazendo uma disciplina. Acho que não tivemos situação em que o mesmo aluno fez mais de uma disciplina. E ainda que o período tenha sido especial e aí muito intenso, mas não podemos esquecer que para 2020.1, a gente vai ter uma oferta muito maior de cadeiras, né, de componentes curriculares. Então, a gente vai ter alunos fazendo um quantitativo muito maior de disciplinas. Eu acho que é fundamental cada um de nós ter esse cuidado na hora de planejar as disciplinas, as atividades síncronas e assíncronas. Outro ponto que destacou também, o que eu acabei também de ressaltar, né, que foi um elogio deles, é ter esse planejamento inicial, o aluno saber o que vai fazer ao longo da disciplina. E aí a gente tem, né, algumas outras coisas, né, a internet colaborou, a possibilidade que eles colocaram também da disciplina ter sido ofertada de forma remota e eles poderem finalizá-la, né, a dinâmica da sala de aula deu certo, né, então tem algumas outras coisas aí que acabaram aparecendo. Uma outra pergunta, né, como eu coloquei, que pena que, né, aí a gente retrata aquele medo, né, aquele anseio que tinha no início. O que salta como principal característica do que pena que? Os problemas pessoais e profissionais, aí eu faço novamente a ressalva, que eu acho que é a condição profissional que acabou atrapalhando um pouco, né? Fiquei muito feliz que apareceu essa palavra acabou, né? Então, vejam que ela tem um certo destaque, acho que de certa forma eu disse para ele, aparentemente, quero crer que vocês estão sendo sinceros, então que esse acabou aí mostra que a gente teve mais acertos do que erros, né? E aí tem algumas outras coisas, né? O período que foi no período de férias, aí muito intenso, né?
os problemas, a questão horários alternados, tá, pessoal? O que significa isso? Eu optei, inclusive, é uma recomendação que vai sair aí nas resoluções da instituição, que os nossos encontros síncronos fossem nos dias de aula. Mas eu, no questionário prévio, eu perguntei para ele se seria no período pela manhã ou pela tarde. Metade escolheu de manhã, metade à tarde, né? Então, vocês já viram que a confusão estava armada, né? De modo que a gente escolheu um dia, às terças-feiras, os encontros síncronos eram pela manhã e às quintas-feiras pela tarde. E só para não demorarmos muito, né? Que tal, né? Vejam o que aparece de um modo evidenciado aí, né? Estender o ensino remoto para outras disciplinas, né? Ter mais aulas online, pode parecer estranho, mas eles colocaram que gostariam de mais encontros síncronos. Lembrando que, no nosso caso, a gente fez 11 encontros síncronos, né? 11 aulas online. A instituição ou o próprio curso oferecer maior capacitação para os alunos. E aí eu os lembrei, né, que a universidade tem já há algum tempo, né, a coisa de quase 2 meses, está oferecendo aí uma grande gama de cursos de capacitação, de webinários, de treinamentos, que eles também poderão fazer uso, né. Deu na opinião dos alunos acerca da oferta da disciplina no período 2020.3. Bom, as perspectivas para 20.1, eu acho que, apesar de tudo aqui estar no condicional, mas já vazou aí a proposta, certo, da resolução da UFMA para o calendário de 20.1 e 20.2, né, que deve ser aprovado no CONCEP amanhã. Então, acho que todo mundo já está ciente. O dia 14 de setembro está estabelecido como o dia para o início do período letivo 20.1. A ideia é que a gente tenha uma semana anterior de acolhimento dos alunos e uma semana anterior, ou seja, teríamos 2 semanas antes disso, uma semana anterior para atividades de planejamento em cada um dos cursos, né? Teríamos o final do período 20.1 lá por volta do dia 19 de dezembro, final da 3ª semana, né? Teríamos o recesso natalino, depois 25 dias de férias letivas para todos os docentes, aí voltaríamos no final de janeiro também, com a primeira semana de acolhimento dos alunos e de planejamento, e o período 20.2 se iniciaria dia 8 de fevereiro de 2021. Aqui, lembrando, né, que a gente ainda está sob a vigência da medida provisória 934, né, na qual o próprio Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação flexibilizaram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a exigência dos 100 dias letivos, né? Então, a gente vai ter um período 20.1 menor que 100 dias e um período 20.2 também menor que 100 dias letivos. O que não foi flexibilizado é que o conteúdo tem que ser ministrado, né? Então, estava falando até um pouco antes com o nosso coordenador, com o professor Jaiver, e ele, de uma forma bem assertiva, colocou que essa é que a ementa das nossas disciplinas ofertadas possa ser cumprida, né, nesses 2 períodos. E, se não me engano, o 20.2 ainda será um pouco menor do que o período 20.1. Claro que tudo isso ainda dependendo da reunião do CONCEP amanhã. A oferta das disciplinas na forma remota ou híbrida, né, essa é uma decisão de cada subunidade, né. No nosso caso, a gente tem disciplinas de cunho prático experimental. Então, a gente considera, assim, acho que essa é a posição do curso, de fazer a oferta híbrida das mesmas, né? O próprio CCT, no documento que foi enviado para a reunião dos centros com a reitoria, tinha colocado que considerava a atividade híbrida, contanto que a parte presencial do ensino híbrido tivesse lugar a partir lá de outubro, né? Ou, claro, um pouco antes, se a situação se modificasse. No caso das disciplinas prático-experimentais, né, há o amparo aí da resolução 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, que é possível converter parte da parte prático-experimental para a teoria, né? Isso não quer dizer que a disciplina vá se tornar toda teórica. É claro que cada disciplina vai ser avaliada e tem que ser avaliada em separado em relação a essa possibilidade. E a questão da oferta da parte prática presencialmente, que seria na oferta híbrida, né, eu acho que a decisão vai aí acontecer de comum acordo, né, do curso, né,
de cada professor, do cenário que a gente vai ter, e também em atendimento às normas de segurança que a Universidade Federal do Maranhão construiu, né, que deve estar sendo divulgada em breve, né, para essas atividades que terão lugar na forma presencial. Um outro ponto importante que vem também nessa resolução, a possibilidade de flexibilizar o TCC, né, principalmente a defesa. O professor Jaiva lembrou bem, no início, nós tivemos hoje a primeira defesa de TCC do curso, uma forma remota, da nossa aluna Ruth, né, aconteceu há pouco, né, temos mais algumas defesas planejadas, pelo menos mais duas, né, para acontecer, uma na semana que vem, a outra na outra semana, da Aline e do Newton, né, e a possibilidade de você também flexibilizar outras etapas do TCC. No nosso caso, o TCC é um trabalho prático experimental, a gente ainda vai precisar entender se a gente tem condição de flexibilizar alguma outra parte, né? Mas há sim já a possibilidade, e a Aline semana que vem vai fazer essa estreia, né, que também tem um certo simbolismo para o curso, de fazer a defesa na forma de artigo científico. Seria a primeira defesa que não seria na forma de monografia, né? Ela vai defender o trabalho dela na modalidade, melhor dizendo, né, de artigo científico. A questão do estágio, né, possibilidade de conversão de estágio não obrigatório para obrigatório, né, possibilidade de cumprir parte do estágio em forma remota, desde com a anuência da empresa, com todas as condições previstas, né, também de fazer parte dele presencial, se as condições assim permitirem, possibilidade de converter o vínculo com uma empresa, parte desse vínculo para o estágio, desde que seja na mesma área de atuação do curso, né, na mesma área, o mesmo foco. A questão da flexibilidade das disciplinas, a possibilidade de que, desde que tendo vaga, aconteceu o que chamamos de mobilidade interna, né? Ou seja, o aluno poderia cursar a disciplina em outros cursos ou mesmo em outras unidades. Hoje a gente tem essa mobilidade interna prevista na UFRA, mas para condições muito limitadas, né? Inclusive, não se permite ao aluno que ele possa fazer a disciplina em outra unidade, né? Outro campus. Ou centro, né? Quer dizer, centro que eu estou falando do continente, né? Aqui na sede, tudo bem. Mas, se a resolução passar da maneira que está prevista, teria-se essa flexibilidade e poderíamos, por exemplo, ter um aluno matriculado na engenharia química de um curso de engenharia de alimentos de Imperatriz, eventualmente. O que não vai se abrir são disciplinas isoladas, ou seja, permitir que alunos externos, nesse momento, possam cursar, alunos de outras instituições possam cursar disciplinas na UFMA, né? Também uma outra perspectiva é a questão do edital de inclusão digital, né? Tanto para o empréstimo de tablets, quanto para a cessão dos chips, né? Para permitir o acesso à internet. A universidade está finalizando isso, a empresa já foi selecionada, há a possibilidade aí de aquisição de um quantitativo, claro que não vai atender a todos, o edital já foi aberto, tivemos uma quantidade muito grande de inscritos, e a questão dos chips, do chip, né, o próprio MEC tem feito esse trabalho, né, já divulgou que vai sim fazer um edital nacional para aquisição de chip para os alunos que têm problemas de acesso à internet. Também medidas de proteção ao aluno, né, de amparo ao aluno, elas já existiram agora no período 2020.3 e estão previstas na resolução para 20.1, que é a suspensão do tempo máximo de integralização do curso, né, então aquele período de 50% a mais como período máximo em relação ao mínimo, para que o aluno precisasse integralizar o curso, ela está suspensa, pelo menos nesse período 20.1 e 20.2, a possibilidade de trancamento no primeiro e no último semestre, isso não acontecia, a possibilidade do trancamento total, por falta de condições de acesso, não há necessidade, o aluno pode alegar que ele não tem a condição de acesso para pedir esse trancamento total das disciplinas de um determinado período, né? Um outro ponto também importante, que, de acordo com a decisão de cada subunidade, há uma possibilidade de ofertar, além do rol de disciplinas previstos, e que já estavam estabelecidos em 20.1, ofertar outras disciplinas, né? Sejam disciplinas que viriam em 20.2, até para poder fazer esse balanceamento entre disciplinas prático-experimentais, que eventualmente, às vezes, tenham mais dificuldade de ser ofertadas em relação a outras disciplinas teóricas que poderiam, entre aspas, ser puxadas para o período 20.1 de um outro período, né? Aqui uma condição que a gente já discutiu, a necessidade de um maior planejamento por parte do aluno e do professor,
nós precisamos ter isso claro, né? Isso precisa fazer parte das nossas necessidades maiores, principalmente na fase pré-disciplina, mas também na fase durante o processo de oferta da disciplina, né? O equilíbrio, isso apareceu inclusive no feedback dos alunos, entre atividades síncronas e assíncronas em cada disciplina ofertada. Vamos precisar também aprimorar, né, o nosso sistema para aferir frequência e para avaliar os alunos, considerando essa nova realidade do ensino remoto e o híbrido, né? Não dá, como a gente já discutiu aqui, para nos fazendo quando da oferta de disciplinas na forma presencial. Acredito que a gente vai ter, para 20.1, uma situação mais positiva em relação à familiaridade dos docentes com o próprio ensino remoto e com o domínio os diferentes recursos educacionais, digitais, de tecnologia de informação e comunicação, os EdTICs aí. Eu acho que esse tempo a mais, né, quer dizer, para além até da oferta da disciplina em 20.3, permitiu a quem não ofertou e também a quem está ofertando que esse contato pudesse ser mais intenso, de forma que eu acredito que 20.1 ainda será melhor do que 20.3 em relação a esse ponto específico. Bom, só para finalizar, o que eu penso, né, de tudo isso que aconteceu nesses últimos meses, né? Eu acho que o ensino remoto, como eu já adiantei, é uma realidade que veio para ficar, ele vai além da pandemia, tomara a Deus, pedimos a Deus que a pandemia possa se encerrar o mais rápido possível, mas eu acho que o ensino remoto, ele continua. Acho que é um caminho sem volta, né? Acho que todas as ferramentas, né, tecnológicas farão parte dessa nova sala de aula que a gente vai ter, inclusive por conta do ensino remoto, permanecendo para além desse momento da pandemia, né? E aqui eu fiz questão de ressaltar que as novas diretrizes curriculares das engenharias, as novas DCNs, né, que foram promulgadas em maio do ano passado, elas já falavam de metodologias ativas de aprendizagem. E ainda que eles não sejam a mesma coisa, né, mas muitas das metodologias ativas de aprendizagem que as diretrizes preconizaram, certo? Elas têm essa ligação, eu diria até de uma forma direta, com essas diferentes ferramentas que a gente está tendo que utilizar. Então, eu acho que, por esse lado, vai, inclusive, facilitar um pouco, né, a implantação dessas diferentes metodologias ativas de aprendizagem em consonância com o que as novas diretrizes das engenharias exigem, né? E eu acho que, apesar de muitos de nós, né, estarmos aprendendo a lidar com todas essas novas tecnologias, também, como eu já coloquei, eu acredito, sim, no legado positivo de todo esse processo. Eu acho que a gente vai, sim, já estamos fazendo, né, mas que a gente vai construir aulas mais atrativas, a gente vai construir aulas de maior qualidade, e eu acho que isso tudo vai melhorar o processo de ensino-aprendizado. Eu posso estar sendo otimista, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que é meio que um caminho sem volta, né? Não é que a gente vá ter que manter todas as disciplinas na forma remota ou híbrida, mas eu acho que vai ser difícil que pelo menos parte de alguma disciplina não continue fazendo uso de tudo isso que está acontecendo agora nesse momento, ok? Bom, eu agradeço, tá? Peço muitas desculpas aí à nossa mediadora, a professora Ana Maria, e ao meu colega, meu amigo, professor Zé Roberto, por ter, certo, adiantado um pouco mais, ter ido um pouco além, me desculpem, tá? Vocês deveriam ter me cortado, mas depois fico aí para o final, para as colocações que se fizerem necessárias. Muito obrigado, tá? Romildo, a gente que agradece. Não, você colocou coisas muito importantes, porque realmente tinha muita coisa para só 20 minutinhos, né? Acho que não vai ter problema para ninguém, não. Muito obrigada mesmo. Professor Zé Roberto? Olá, Ana, tudo bom? Tudo. Com a palavra, por favor. Bom, inicialmente eu fiquei com um pouco de dúvida se eu entrava como participante ou como apresentador, né? Mas tanto faz. A gente vai, aos poucos, se adequando a essa realidade. Bom, pessoal, antes de iniciarmos, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Departamento de Engenharia Química, na pessoa
do professor Antônio Freitas, e a coordenação do curso de Engenharia Química na pessoa do professor Jair, coordenador do curso, a professora Ana Maria também, o professor Walter Trindade, que se faz presente, e a Universidade Federal do Maranhão, por tentar buscar, de uma forma mais dinâmica, maneiras de tentar mostrar para a sociedade que a universidade ela estava realmente ativa, né? Isso ficou muito bom para tentar interagir o máximo possível e de forma imediata com os alunos da universidade. Bom, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu obtive nesse que a gente pode chamar de período especial, que na verdade eu interpreto como se fossem umas férias, né? Disciplina de férias, né? Na minha visão. Eu, ano passado, até pensei, cogitei a possibilidade de poder ministrar uma disciplina de férias, mas não imaginava que fosse dessa forma, professor Romilton. Bom, antes de iniciar a disciplina, que foi corrosão, eu fiz um levantamento, né, uma busca incessante acerca de qual as universidades que já estavam trabalhando dessa forma, né, atuando dessa maneira, remotamente. E, para minha surpresa, eu encontrei um vídeo no YouTube que a Universidade de Harvard estava trabalhando suas disciplinas de forma remota, utilizando o Zoom. Eu fiquei extremamente surpreendido, né? Os alunos relatando as experiências que eles tiveram, e eu fui e comecei a tentar aprender um pouco aí sobre o Zoom, só que não deu certo. Infelizmente, ele tem um tempo, né, para que você possa estar usando ele, fazendo uso dele, e outra, o meu celular, o meu notebook travou, por incrível que pareça. A Lady Murphy, ela foi mais forte nessa hora, professor Jaime. E aí eu fui testando, e a que mais se adequou à minha realidade, ao que eu, dentro do meu planejamento, foi o Google Meet. Na verdade, eu estava querendo algo bem simples e bem direto, algo que não viesse me comprometer e muito menos comprometer os alunos, uma vez que eu me coloquei na condição de discente, na condição de aluno, e enxerguei as dificuldades que eles poderiam ter no decorrer dessa disciplina. Uma delas seria o sinal, falta de sinal, velocidade de internet, condições de poder estar acompanhando as aulas, não em sala de aula, né, mas em casa. Como eu tive casos de alunos que não assistiram dentro de casa, mas fora de casa, né? Outros se trancavam dentro do quarto para tentar evitar o máximo possível interferência, mas queira ou não queira, eles sempre têm dificuldades, né? Então, a ideia que eu fiz dentro do planejamento foi trabalhar com o Google Meet, tá? Testei aqui em casa por várias vezes, infelizmente, no meu primeiro dia de aula, não ouvi o retorno do som dos alunos, apenas eles me acompanhavam, né, a minha fala, e já de cara eu já vi que a coisa não ia ser tão fácil como eu imaginava. Então, é um cuidado que nós temos que ter, a própria Ana Maria já colocou logo no início da apresentação, testar o som, testar se está tudo tranquilo aí com relação ao vídeo, na imagem, e foi que eu comecei a fazer todas as aulas, 1 hora, 2 horas antes, eu começava a testar tudo, colocar tudo de forma bem correta, bem ajustada, para poder ministrar as aulas. Outro ponto que eu observei foi que quanto mais ferramentas eu tivesse, mais eu teria dificuldade de poder acompanhar os alunos em termos de atividade para essa disciplina. Talvez para outra disciplina seja até mais interessante, mas nessa disciplina, uma vez que era todos os dias as aulas, eu corria o risco de ter problemas seríssimos para poder interagir com eles de forma muito mais prática, muito mais rápida. Então, eu acabei que criando um vínculo da disciplina através do Google Drive. Eu disponibilizei para ele livros das disciplinas
que é algo que é extremamente interessante e importante, você fornecer para eles a literatura da disciplina, para que eles possam ter ali, na medida do possível, no decorrer dos dias, né, no decorrer da disciplina, acompanhar as aulas. Tá? E com relação a acompanhar as aulas, eu não gravei as aulas, tá? Eu evitei o máximo possível gravar as aulas para disponibilizar para eles, porque eu pensei assim, na minha opinião, tá? Não sei na de vocês. Os meus alunos são alunos de universidade, não são alunos de ensino médio ou de ensino fundamental. Por que eu falo isso? Porque a minha filha, ela acompanha as aulas através de gravação, certo? Então, há uma dificuldade muito grande dela buscar informação. Agora, com relação aos meus alunos, aos alunos que eu iria estar ministrando as aulas, eu imaginei que eles teriam condições de buscar essa informação numa referência, em um livro. Então, a única coisa que eu fiz foi disponibilizar para eles as aulas através dos slides, tá, ok? No PowerPoint, todas as aulas. Ao término dela, eu já imediatamente já colocava no Siga, que, por sinal, é uma ferramenta fantástica, tá? O único problema do Siga é que você não consegue fazer essa interação que nós estamos fazendo nesse momento, né? Ter esse contato, ok? Mas o Siga é uma ferramenta extremamente interessante e, através do Siga, eu registrava, além das aulas, passava as atividades e, por falar em atividades, eu fiz o uso de algo que eu já tinha passado uma experiência na pós-graduação, que foi utilizar artigo de revistas científicas, tá? Eu já tinha alguns artigos já disponíveis na minha base de dados. Esses artigos, eles envolviam conhecimentos dentro do chão de fábrica, dentro de indústria, e também correlacionado à academia. Então, eu tentei fazer esse equilíbrio para que os alunos pudessem se sentir um pouco mais valorizados e um pouco mais próximo de uma realidade que eles vão ter que enfrentar, não só no estágio, mas também pós-academia, pós-graduação. Então, eu comecei a usar esses artigos como atividade para que eles pudessem ler, pudessem responder às questões. Não era só disponibilizar os artigos, mas também eu elaborava questões envolvendo aquele artigo baseado nas aulas que estavam sendo ministradas. Então, em média, eram 5, 6 questões que eu disponibilizava para ele. Evitei o máximo possível usar aquele recurso que existe no Siga, que você pode usar o espaço de atividades e correlacionar a atividade com o tempo. Eu pensei que, se eu disponibilizasse a atividade relacionada com o tempo, eu acredito que os alunos iam ter problema seríssimo, uma vez que nem todos teriam condições de ter uma velocidade rápida, uma velocidade de uma internet instantânea, coisa de primeiro mundo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu usei a própria página principal do Siga e coloquei ali as atividades e disponibilizei ali os questionários e também coloquei de forma doc em PDF para que eles pudessem baixar e acompanhar o assunto da disciplina. Arquivos, o máximo possível de arquivos simples, leves, eu disponibilizava para eles, para evitar com que eles perdessem tempo. Como eu ouvi o relato de um discente dizendo que algumas vezes, durante o momento que eles estavam baixando os arquivos, a internet falhava e eles teriam que recomeçar de novo. Aquela coisa que nós já vivemos, já passamos em algum instante da nossa vida na academia, né? Então, eu não disponibilizava para eles arquivos pesados, como vídeos, apostilas. Todo o material que eu tinha de doc, eu coloquei no Google Drive. Alimentava lá, compartilhava com eles para que eles pudessem estar sempre atualizados. Não foi tão simples como eu imaginava, foi extremamente complexo para mim, tá? Apesar de sempre, todo dia, depois da aula, eu entrava no YouTube para tentar ver alguma experiência de algum profissional da área da educação, encontrava experiência de profissionais da área pedagógica,
da educação, mas eu notava que nem todas as experiências deles poderiam ser levadas em consideração para a minha realidade como exatas, né, como engenharia. Então, o público-alvo do nosso curso é algo que a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado para não deixar eles muito, não digo à vontade, né, ou sem valor, mas pensar de que eles podem ter total condição de buscar informação, né? Eu sempre dizia para eles na sala de aula que eles eram verdadeiros autodidatas, que eles tinham condições de buscar as informações de forma bem mais tranquila, somente nesse momento que eles estavam vivenciando, que é o remotamente. As atividades eu fiz da seguinte forma. Como eu notei que alguns deles estavam tendo dificuldades de fazer as atividades e me entregar no dia seguinte, eu achei por melhor que ficasse livre, sem data de entrega, tá ok? Mas que no dia marcado, que seria até amanhã, eles estariam me entregando todas as atividades para me poder analisar. É lógico que alguns já estavam mantendo atualizadas as suas atividades, então já dava para acompanhar. Okay? Com relação à frequência, uma das coisas que eu pensei lá atrás e realmente deu certo foi que quando a universidade disponibilizou na página principal algumas informações referente ao ensino remoto no período especial, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi a quantidade de alunos em sala de aula. Então, eu pensei, se eu trabalhar com 30 alunos, eu vou encontrar dificuldades de tentar acompanhar a frequência desses alunos. Segundo, tentar ter uma comunicação, feedback mais próximo, como colocou o professor Romildo, que realmente alguns alunos se sentiram até mais à vontade nessa condição de estar remoto do que estar presente, né? É lógico que há momentos que a gente sente, como eu usei muitas das vezes em sala de aula, que eu disse para ele, pessoal, parece que eu estou dando aula aqui para uma penada, né? Parece que ninguém dá um feedback, ninguém fala nada, fica um silêncio, e a gente se sente até que parece que a gente está só, né? Dentro dessa caixinha, né? E eu pedia para que eles falassem alguma coisa no chat, para que eles pudessem, se fosse o caso, ligar aí o microfone. No primeiro momento, eu pedi para que eles pudessem apresentar ali o vídeo, né? Apresentar a imagem na câmerazinha, mas depois minha esposa falou, olha, dependendo da maneira como eles estão acessando as informações, seja dados do celular dele ou onde for, eles vão perder aquilo muito rápido. E aí eu cortei, né? Achei que realmente eu estaria sendo muito rigoroso nesse ponto, então eu pedi, olha, pessoal, dá um alô aí no chat, dá um sinal, né? E, se for o caso, fale alguma coisa para tentar interagir. Essa foi uma das formas que eu encontrei como recurso para poder acompanhar a frequência, né? Então, a minha turma foi de 10 alunos, não foi muito grande, tá? Eu não sei qual será a realidade para 2020.1, no semestre que já começou. Pediria até que o Romildo, se for necessário, explicar melhor se ele retoma ou se ele inicia do zero, do nada, né? Essa é uma dúvida que eu tenho ainda. Mas, com relação a 2020.1, eu já tenho um planejamento, tá? Com certeza a universidade não vai permitir que, dessa forma híbrida, a turma seja tão grande como a minha, né? Eu tenho uma turma que vai aí 60 alunos, imagina 60 alunos numa sala de aula, eu lá, né? Então, o meu planejamento é turmas pequenas, ok? Não vou, de hipótese alguma, deixar de trabalhar com o Google Meet e muito menos trabalhar com o meu Google Drive, tá? E tentar o máximo, se for o caso, aumentar esse leque de aproximação, não só através de artigo, mas também agora através de vídeo, uma vez que com essa condição que a UFMA está dando de trabalharmos com eles de forma híbrida, né, que é estar presente, estar remotamente, né, acho que os alunos vão ter condição de
obter esse sinal de internet na universidade, na própria universidade, né? A biblioteca já vai estar disponível, já vai estar aberta, com certeza. Então, eu acho que essa interação vai ser um pouco melhor do que essa que nós estamos vivendo, né? Para os alunos, eu sugiro que eles comecem a se adaptar a serem realmente autodidata, tá? Que eles tentem o máximo possível buscar esse contato através de buscas de bases de dados, como a próprio CAPES, né? Periódico CAPES, na universidade, né? Eu tive dificuldades aqui, porque como eu não tenho acesso, então eu tive que tentar fazer buscas aqui para tentar encontrar artigos que pudessem falar um pouco do processo, né? Que é o que a gente vive na engenharia química. Bom, a priori, eu acho que essas são algumas informações que eu tenho para passar para vocês. O desafio é grande para 2020.1, mas se a gente fizer um bom planejamento bem antes, eu tenho certeza que a gente consegue vencer essas dificuldades à medida que elas vão surgindo, né? É algo que realmente eu acho que tanto eu como o professor Romildo e os demais professores, o professor Alame, o professor Paulo, o professor Rafa, o professor Cabajal, foi que ajustando essa situação no dia a dia, né? Não deu certo no primeiro dia, no segundo dia, com certeza vai ficar melhor. Então, pessoal, eu acho que essas são algumas das informações que eu tenho para dar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição para que vocês possam perguntar. Outra coisa que, para fechar, com relação à nota. Eu acho que é uma situação extremamente delicada, extremamente sensível. Você dá uma nota para um aluno, né? Como eu tive um aluno que, não sei se foi o tio dele, alguém da família, faleceu por conta do Covid. Então, você nessa hora tem que ou abre o coração ou fecha o coração, né? Desculpa o termo da expressão, mas é essa. Você tem que ter sensibilidade nessa hora para entender qual é a dificuldade dele, tá? Algo que eu não gostaria quando eu estava na academia, né, no presencial, no ativo, ser a ideia do tutor. Eu nunca fui amante dessa ideia do tutor, de tentar ficar acompanhando o aluno ali, dia a dia, passo a passo, né, mas eu vi que remotamente é necessário você estar acompanhando o aluno, ainda que seja nesse momento que você está ali ministrando a aula, você está acompanhando, né, que você está tendo essa sensibilidade, tá ok? Estava me esquecendo, mas eu também fiz uso do WhatsApp. Eu criei uma turma lá, né, chamei Turma de Corrosão, coloquei todos os alunos, foi muito bom, porque é um aplicativo muito rápido, um sinal simples que você pega de internet, você já consegue atualizar ele de forma bem mais prática. Bom, então, pessoal, é isso que eu tenho para colocar para vocês, tá? Agradeço novamente pela participação e também pelo evento. Minha caneca está cheia, tá? Muito obrigada, professor Zé Roberto, professor Romildo. Achei maravilhoso, assim, as apresentações acabaram se complementando, né? Eu tenho apenas uma perguntinha aqui da professora Alexandra. Ela pediu para perguntar tanto para o professor Zé Roberto quanto para o professor Romildo. E vocês estão me ouvindo aí? Está ouvindo, Zé? Ok, tranquilo. Nossos alunos que estão aí ouvindo, gente, fiquem à vontade para colocar a pergunta aqui no chat, viu? Essa é a sensação que você vai encontrar quando você estiver ministrando aula. Você não está só. Vazio, terrível, né? Acabei de ver que tem uma perguntinha aqui da Maria Clara também, então vamos começar pela pergunta aqui da professora Alexandra. E aí vocês decidem aí quem responde primeiro. Ela pergunta, em semestres letivos normais, né, entre aspas, normais, já víamos o SIGA trabalhando. Vocês acham que com um superuso, entre aspas, um superuso do SIGA-A, poderíamos ter algum problema de acesso que prejudique algum processo de aprendizagem, avaliação? E, em caso positivo, como contornar em tempo de não haver prejuízos? O Zé é mais velho, pode começar, Ana.
Tá bom. Eu vou ser bem breve nessa resposta, nessa resposta a essa pergunta, professora Alexandra. Eu sempre gostei de brincar com meus alunos, dizendo para eles que siga, isso foi lá atrás, né? Siga que nem aquela propaganda do siga bem caminhoneiros, né? Ou seja, os alunos, eles, não são todos, né? Mas, não vamos aqui generalizar, mas nem todos os alunos, pelo menos os que eu conheço, né? Eles gostam de acessar o SIGA. Tem aluno que não sabe nem se o professor já colocou a nota, né? E eu costumo dizer para eles assim, vocês só entram no SIGA quando o número de frequência de vocês estoura e a UFMA começa a enviar para vocês aquele aviso, né, de que você corre o sério risco de ser reprovado por frequência. Aí vocês dão um jeito de entrar no SIGA. Mas eu não sei se seria tanto a questão de congestionamento do SIGA, né? Uma vez que a universidade, eu acho que ela tem condições, ela tem estrutura suficiente para manter o SIGA sempre bem, em condição de acesso. Agora, eu acho que o interessante é o aluno tentar encontrar esse contato maior com o SIGA, né? Tentar fazer com que o SIGA seja um pouco mais atrativo para os discentes, né? E é isso que a gente tentou fazer, né? Apesar de a gente usar algumas vezes o WhatsApp, mas de forma bem limitada, né? Mas sempre direcionar eles para o SIGA. Né? Então, eu vejo que essa possibilidade de congestionamento seja remota, né? Seja muito pequena, e eu continuo afirmando, né? Como um amigo nosso, não vou dizer o nome dele, questão de ética, que disse para mim que o SIGA era tudo de bom que a universidade tinha, né? Eu até briguei com ele, não sei até que ponto, mas eu vejo que realmente ele em parte estava certo, né? Só precisa de ajuste. Acho que é isso que a universidade, o mais rápido possível, fazer um ajuste para tentar melhorar. Se for o caso, abre essa caixinha SIGA, né? E tenta ali colocar mais ferramenta, mais janelas ou algo parecido. Bom, Ana, se você me permite, eu vou responder rapidamente aqui a complementar, né? O Zé já falou tudo que seria importante, vou aproveitar e lançar algumas possibilidades de resposta aqui para a Maria Clara, a Fernanda, a Jeane e a Maria Esther. Bom, em relação ao que a Alexandra colocou, acho que bem oportuno, viu, Alexandra? Não é que a gente vai ter mais acesso, né? Mas eu acho que as pessoas vão acessar mais recursos, né? A nosso favor tem um fato, como o Zé colocou, que o SIGA-A é um sistema muito robusto. Não à toa ele é usado por universidades maiores do que a nossa, certo? O que tem faltado no SIGA-A, e que, de certa forma, a universidade está começando já a lidar com isso, nas reuniões da reitoria isso já tem sido colocado, é que, durante um bom tempo, faltou a ele as manutenções e as atualizações cabíveis, né? Até porque, às vezes, isso significava recursos. Isso está sendo feito já. Da minha experiência, não tivemos problema nenhum de travamento, de não estar acessando algum recurso específico, funcionou muito bem, tá? Às vezes, a parte da estatística demorava um pouquinho para carregar quando a gente ia consultar, certo? Mas no resto, sem problema nenhum. Não tive problema e acredito que, em função disso que eu acabei de relatar, a gente não vai ter maiores problemas, ainda que novos recursos passem a ser usados. Acho que muitos de nós vai redescobrir o SIGA, né? Ou descobrir partes do SIGA que não conhecia, né? A Maria Clara, a perspectiva dos horários das aulas no período 20.1, vai seguir a mesma ideia do presencial? Desculpa, viu, Ana Maria? Não sei se eu estou me adiantando, não, mas só para aproveitar já falo para o pessoal. Fique à vontade, tá? É bom que acelera. Vai seguir a mesma ideia do presencial, uma aula após a outra, no mesmo horário, durante o mesmo dia, se for feita várias matrículas. Maria Clara, pela perspectiva do que está previsto na resolução, as aulas devem prioritariamente, né, serem ministradas, aí está se falando, claro, dos encontros online, síncrono, né, nos horários que as disciplinas estavam previstas quando ofertadas na forma presencial. Há uma possibilidade que eu acho bem interessante, e foi proposto pelo curso de medicina, principalmente pelos médicos, né, muitos deles estarem, às vezes, até na linha de frente do combate ao Covid durante o dia, a possibilidade de que, desde que mediado pelo curso, para que não fosse uma coisa
feita de qualquer jeito, né? E com a anuência do docente e do discente, que determinadas disciplinas pudessem ocorrer à noite. Interessante é que a minha turma, certo, colocou essa questão também. Eu sei que para muitos a noite é um horário sagrado, certo? Não, eu quero concentrar minhas atividades de dia, mas outros também têm essa disponibilidade, né? Então, talvez a gente tenha essa novidade, né? De permitir que, em casos especiais, algumas disciplinas possam ser ministradas no período da noite, claro, estou falando para cursos que não são noturnos, né? Como o caso da engenharia química, como o caso da própria medicina, né? A Fernanda pergunta aqui qual seria a média de alunos por turma. Fernanda, para a parte prática, eu acho que, tanto na prática, a prática tem uma possibilidade, disciplinas práticas experimentais, a resolução prevê que a subunidade pode reavaliar o quantitativo de alunos, tá? Acho que muito em função da parte presencial do híbrido. Na parte teórica, disciplinas teóricas, a ideia da universidade é que se mantenha o número de vagas ofertadas, né? Não adianta, claro, para o período especial 20.3, a gente reduziu muito, mas até pela própria característica do período. Mas a resolução, ela ainda que permita que isso seja reavaliado, mas o default da resolução em relação ao número de vagas é que sejam as vagas que vinham sendo ofertadas, né? Jeane, teve ou vai ter alguma reprovação na turma de vocês? Jeane, na minha, dos 13 alunos, um está perigando, tá? Os outros 12 tiveram um bom desempenho, ela tem uma característica especial, então eu acho que não teremos problema. Tem um aluno, certo, com uma possibilidade aí. Tá? Não sei, acho que a Ana Maria conduz as outras perguntas aí, tá? Para eu não polarizar demais, tá, Ana? Acho que o Zé também poderia. Imagina, eu acho que o Zé poderia falar responder. Da reprovação? Quem fez a pergunta foi a Jane? Eu não sei. Jeane Martins. Jeane, né? Jeane, na verdade, deixa eu explicar. Isso foi comigo, tá? Eu tentei buscar o máximo possível uma maneira com que os meus alunos pudessem não ter tempo para se coçar, ok? Então, você já entendeu mais ou menos. Todo dia, depois da aula, eu passava duas, ou quando não, uma ou duas atividades. E era a atividade mesmo, sabe? Então, eu acho que vai depender deles a questão do ser reprovado, do estar reprovado. Eu não vou reprovar ninguém, né? Agora, vai depender deles do cumprimento, que é algo que realmente, nesse momento, o professor Romildo sabe disso, né? Ter seriedade. No início, eu até comentei que os alunos não eram alunos de ensino médio, justamente por isso, porque eles precisam ter responsabilidade, seriedade, eles estão dentro de uma universidade, eles não estão mais lá atrás, eles estão num momento de futuro profissional deles. Eles estão num momento, ainda que nem todos cheguem a serem engenheiros químicos, mas eu tenho certeza que alguns vão se tornar profissionais em alguma área, ok? Ou vinculado à engenharia química ou não, mas eu acho que isso vai muito do caráter da pessoa. Então, quando eu passo uma atividade, a minha preocupação é passar uma atividade para que o aluno absorva e, se ele não cumprir, ele ficar reprovado. Se ele cumprir, é aprovado. Obrigada, professor Zé. Tem aqui uma dúvida da Maria Esther. Nós, alunos, teremos o direito de trancamento de cadeira, assim como 2020.3, ou irá seguir o regulamento do período normal? Quem quer responder? Acho que o coordenador também está aí, né? Pode nos ajudar. Mas, novamente, aqui temos o Romildo, que participa da reunião, mas muitas coisas que a gente está falando aqui são spoilers, né? A reunião que vai realmente definir, que vai mostrar a resolução, vai acontecer amanhã, né, Romildo? Amanhã? Eu pensei que seria spoiler, viu, Jair? Mas acho que é um déjà vu já, viu? Porque já vazou tudo, né? Tá. Já foi tão definido. Não, Arister, não vai ser, não vai ser. Não vai acontecer igual o período especial. Essa possibilidade de cancelamento era o único do período especial, de você cancelar em qualquer momento. Agora, quando retomemos o 2020.1, vai ter um período de cancelamento,
do ajuste de matrículas. Na hora que você está matriculado, vai até o final. Tem que se dedicar 100%. Maria Esther, acredito que de primeiro semestre, né? Então, realmente, tem que ter muito cuidado nas disciplinas que você se matricula, porque vai até o final. Se você reprovar, vai ficar no seu histórico e vai diminuir seu CR. Muito obrigada, professor Jaiver. A Gleiane de Jesus Soares pergunta: professores, como foram feitas as atividades avaliativas ao longo do período especial? Foi apenas por meio de apresentações e trabalhos ou houve provas tradicionais? Se houve prova, como foi feita? Bom, no meu caso, eu não apliquei, Gleiane, não apliquei provas, tá? Como você chama de tradicionais. Acho que esse vai ser um grande desafio. Estava hoje comentando com a turma, durante a aula online, que esse vai ser um grande desafio para o período 2020.1. Porque ainda que existam ferramentas, haja visto até que o próprio INEP está querendo já fazer o Enem digital, né? O ano que vem, ainda que existam ferramentas que monitorem o aluno, e a gente já tem até alguns recursos tecnológicos, né? O próprio Nearpod mesmo, ele permite, você pode ir colocando a pergunta e dando um tempo. Você não vai impedir o aluno de consultar materiais. Mas por que eu digo que esse vai ser um grande desafio para quem quiser ainda continuar aplicando avaliações, e tem todo o direito? É que tem que considerar que o aluno vai estar no ambiente dele. Então, eu estava brincando com eles. Eu falo, não dá mais para a gente, dentro de uma sala de aula, afastar um do outro, falar, você não fala com ninguém, olhe para a sua prova, guarda o material embaixo da cadeira, não vai ter nada disso. Agora, tem sim algumas possibilidades de você diminuir, por exemplo, colocando questão a questão, né? Então, você não põe a prova toda, que hoje já se faz isso em alguns meios, né, que se aplica provas através de meios remotos, né? Você vai colocando questão a questão e dá um tempo para ele responder. Claro, isso não impede há diferentes meios, mas vai diminuindo, ele não vai ter tempo de, deixa eu olhar todas as perguntas aqui e ver, procurar aqui onde é que eu tenho, ligar para A, para B ou para C. Mas eu creio, Gleiane, que vai ser um grande desafio a gente conseguir adaptar o processo avaliativo que a gente já está acostumado a essa nova realidade. Eu coloquei, eles fizeram apresentações, eles fizeram trabalhos, certo? Mas prova, como você chamou de tradicional, eu não apliquei. Tá bom, desculpa, tá, Ana Maria? Desculpa aí o que tem acontecido no imprevisto. Não, fica à vontade aí. Estou me lembrando que na terça-feira, se não me engano, aliás, na quarta-feira, aliás, na segunda-feira, me preparei todo, né? Todo aquele ritual para poder ministrar aula, e eu fiquei sem luz, sem internet, no escuro. Que coisa linda. Bom, aquilo que eu já coloquei para vocês, as atividades, eu elaborei as questões em cima dos artigos e em cima do conteúdo das aulas. Fazer uma relação entre o conteúdo da aula dentro do artigo, né, do material que eu estava disponibilizando para eles. Não fiz prova, tá? Porque eu achei que isso ia levar muito tempo, e outra, eu não conseguiria ser tão justo, né, na correção e na aplicação das notas. Então, eu tentei ser o máximo possível sensível e entender a realidade do aluno. Obrigada, professor. Gente, eu não estou observando aqui mais nenhuma dúvida. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Ana Maria, desculpa, tá? Mas eu esqueci de falar que o meu tempo de aula era mais ou menos 1 hora, tá? Porque eu já estou cansado aqui, sabe? Ficar sentado aqui nessa cadeira. Então, você já nota que para um aluno ficar 3, 4 horas sentado de frente do celular ou de um notebook não é fácil. E o restante das horas eu fiz o planejamento em cima de atividades, né, e também de alguns materiais que eu disponibilizava lá no Google Drive. Sim, Zé. Muito cuidado, né, muito cuidado, você que vai ministrar as aulas de forma remota, e
extrapolar esse tempo, que realmente vai ter aluno que vai matar a aula, isso é certeza. Sim. Mais alguma colocação, professor Romildo, Zé, ou algum professor que está aí também? Mais alguém, ou eu posso finalizar? Eu vou fazer aqui só uns lembretes, e aí a gente vê se não tem mais pergunta nenhuma, tá bom? Preciso lembrar que amanhã, sexta-feira, né, às 5h30, a gente tem o último dia do webinário. A professora Lâmia Zúñiga e o professor Paulo Coelho, que também ministraram disciplinas agora nesse período especial. Então, eles vão contar aí a experiência deles, tá bom? Conto com vocês amanhã também, que é o último dia. E quem vai mediar tudo, ajudar, é o professor Walter.